Não é possível, do ponto de vista técnico, ter existido uma Arca de Noé. Mas algumas coisas eu acho que dá para discordar e existem estudos que mostram diferente. Vamos ver primeiro o que ele diz. É inconcebível supor que um ornitorrinco que só existe na Oceania teria nadado, flutuado ou navegado milhares e milhares de quilômetros até chegar à região da Arca no Oriente Médio. Bem coerente isso. Ela é um problema também. Não há água suficiente no mundo para que ele tape o Monte Everest, para que o mundo inteiro fique coberto de água. Mas tem explicação. É um problema também como alimentar todos os animais da Terra dentro de um barco durante 40 dias e 40 noites. Essa explicação é simples. E por fim, quando os animais desceram da arca, os carnívoros ficaram em dieta durante 1 ou 2 anos esperando que os herbívoros se multiplicassem, e se não havia nenhuma planta no mundo, como viveram esses herbívoros? Então, ele aborda algumas partes interessantes. Por exemplo, vamos começar com o ornitorrinco. Um ornitorrinco não iria nadar da Austrália até a região do Oriente Médio para entrar na arca. Certamente que não. Mas a pergunta é: ele precisaria? Aí ele também diz ali, por exemplo, que os animais não poderiam ser alimentados durante 40 dias. Mas aí a gente está esquecendo uma coisa chamada planejamento, que sempre existiu na história da humanidade. Desde que o mundo ganhou conhecimento, as pessoas se planejam. Então, por exemplo, imagina, Noé recebe uma ordem, construir uma arca. Nessa arca você vai levar algumas pessoas e também os animais. Noé não iria pensar no suprimento? Ele simplesmente iria construir a arca e botar os bichos ali? Claro que ele iria planejar. E é muito simples fazer, armazenar, principalmente naquela época que eles conseguiam armazenar carne, vegetais. Então, o que eles fizeram? Eles armazenaram muitos e muitos suprimentos que provavelmente deram não só para os 40 dias, mas para muito tempo depois. Tempo suficiente, por exemplo, para crescer determinados vegetais que crescem muito rápido e que podem, de uma forma assim, resolver o problema, né, do tempo, né? Porque imagina, os animais saem da arca e o que eles vão comer? Eles vão comer coisas que crescem rápido, capim. Enquanto isso, os suprimentos restantes da arca alimentaram os bichos. E os carnívoros? Olha, pense o seguinte: 40 dias, muitos animais numa arca. Muitos deles se reproduziram, porque existem mamíferos que se reproduzem numa velocidade inacreditável e não poderiam deixar que ocorresse a superpopulação na arca. Esses animais possivelmente serviram de alimento tanto para as pessoas quanto para os animais carnívoros. E naquela época eles caçavam, eles comiam lebres e muitos outros animais. Então, certamente que eles planejaram tudo isso. Eles podiam ter cultivado vegetais na arca, por que não? A gente cultiva na varanda do nosso apartamento. Imagina, um grupo de pessoas que está fazendo uma empreitada para salvar aí tudo que puderem, não vão pensar o que eles podem cultivar? Podem sim. E a água no mundo todo tem explicação? Bom, o mundo que eles conheciam era aquela região do Oriente Médio. E a área habitável do mundo, de acordo com os estudos, não era maior do que, por exemplo, a França. Então, se você pegar todo o território da França, é mais ou menos o que a humanidade ocupava naquele tempo. E aí você pensa, quantas pessoas existiam? Pode ser que existiam 5 milhões de pessoas ou mais do que isso, mas não mais do que 30 ou 40 milhões. Então, é um número muito pequeno para o que a gente conhece hoje em dia. Aí você vai mais além na história e pensa nos portugueses explorando outras partes do mundo, tentando descobrir se tinha outras terras, porque o mundo que eles conheciam era só aquela parte da Europa, ali do Oriente Médio, né, o Egito, tudo. E eles não sabiam que existia outras partes. E eles exploraram e encontraram. Então, se acontecesse um dilúvio para eles naquela época, o mundo todo deles ficou inundado, não necessariamente o mundo todo, né, literalmente. Então, por exemplo, ilhas iriam estar tranquilas, outros continentes que não eram conhecidos, e foi o que ocorreu naquela época, dentro da minha interpretação e dentro de que muito é abordado nos estudos. Então, apesar de eu gostar de ouvir o Karnal falar, ele fala muitíssimo bem, nesse assunto aí eu acho que ele pode ser que tenha levado muito ao pé da letra, mas ele termina de forma poética e fantástica. Vamos ver o que ele diz no final aqui. Volto à questão da leitura da Bíblia. Deus preserva uma parte da criação e Deus preserva uma parte da humanidade como um gesto de esperança, e na Arca de Noé existe o arco-íris, o símbolo da esperança, que Deus sela com Noé e seus filhos para dizer:
Eu nunca mais destruirei o mundo com o dilúvio. É uma bonita história de esperança, de preservação de uma parte da criação. É fantástico, né? Eu acho que ele fala muito bem. O tema da arca, eu acho que pode ser que ele esteja errado, mas eu realmente acredito dessa forma que eu pensei, né? Tudo tem uma explicação, e principalmente por ser algo divino, que aí entra a fé e sai um pouco da razão. Mas se você também pegar o mundo real, hoje em dia, se você pensar, um país será inundado, eles vão pegar e vão se precaver, eles vão fazer tudo que eles puderem para salvar quem puder salvar, tanto a humanidade quanto os animais. Para eles, o mundo será inundado, mas eles vão encontrar outras terras. Provavelmente pode ter sido isso que ocorreu com Noé.